Papo Solto de volta. Muito obrigado pela sua conexão, sempre uma alegria. Spotify, Deezer e no YouTube. É só jogar lá, Anderson Amaury Silva. Tem muito papo sobre o nosso mercado de eventos para a gente refletir e levar sempre as nossas atividades mais longe. A gente continua com a conversa com os celebranteiros dos casamentos às cegas, porque são três até me fugiu, né? 3 temporadas. Obrigado, Vicky, obrigado. 3 temporadas. E a gente está refletindo sobre a nossa atividade, a atividade do celebrante. No último episódio, nós falamos sobre o profissionalismo, né? O que pode, o que não pode, ou o que tudo pode, ou o que tudo não pode. Né? Sair da caixa, entrar na caixa. Enfim, acho que celebração de casamento tem tudo isso, mas numa perspectiva do celebrante, porque a gente entende que nós não somos autoridades consagradas, como o juiz de paz, como o padre, como o pastor, mas somos autoridades consagradas por quem nos contrata, por quem nos escolhe. E entendemos na nossa última conversa que não é só um contrato, é a mistura de um propósito, de uma missão, com um lado profissional para fazer bem feito, e ter o lado bom da pizza, como o Maurício trouxe. Uma pizza boa, um bom tempero. Eu queria entrar agora no quesito do nosso futuro. Tendo em vista tudo que a gente está conseguindo conquistar, etc., dos propósitos, a atividade do mestre de cerimônia já está na classificação brasileira de ocupações, no CBO, o Ministério do Trabalho já reconhece isso. E agora muito se fala, a gente tem percebido muitas movimentações de querer levar o celebrante social para isso. Né, para que o Ministério do Trabalho reconheça essa atividade como profissão, como atividade, e que tenha no Brasil inteiro pessoas dizendo: sou celebrante social, sou celebrante, e isso é muito importante. Nath, como é que você enxerga esse processo? Nossa, é até difícil responder como que eu enxergo esse processo, porque eu acho que entra muito de novo naquilo que a gente já conversou aqui sobre o que cada um de nós quer como propósito através dessa função, que a gente no começo não tem muito essa visão de ser de fato uma profissão, mas que é uma profissão e que a gente precisa se profissionalizar sim, e por isso que eu acho que é tão importante a gente abordar esse tema, trazer essa clareza, principalmente para quem está querendo começar, né, Anderson? Porque cresceu muito. O próprio Maurício e a Lídia, que começaram, que vieram antes, né, são os pioneiros aí, sabem disso, que era algo que não se imaginava que ia tomar essa forma, né, de tantas pessoas querendo adentrar nesse universo lindo das celebrações, mas de grande responsabilidade. Então, eu acho que o nosso papel, nós como celebrantes que já estamos, a gente precisa sempre falar da importância dessas pessoas, principalmente que estão começando, da responsabilidade, do profissionalismo, e também continuar nessa luta aí pelo reconhecimento da classe, que já é uma luta que já vem de um tempo, né, Anderson? Não está sendo fácil, não, mas acho que ainda a gente não vai conseguir enxergar isso. A Lídia talvez possa nos ajudar, porque ela também é uma das responsáveis de colocar novos profissionais na área, né? Ela tem, junto com a Jamila Maia, um ótimo curso, que inclusive eu gosto muito de indicar. Eu acho que é um trabalho que a gente, os mais antigos, tem como responsabilidade, não só de formar novos profissionais coerentes, profissionais, mas também brigar por essa regulamentação, né, Lídia? Não tenho dúvidas. Sabe, eu acho, Anderson, que assim, em todas as áreas é importante que haja qualificação. Claro, você não vai num médico que fala que te fala que é médico, mas que não tem nenhum diploma para te mostrar, né? É claro que a gente está falando de um extremo. E dentro da nossa área, esse olhar qualificado para essa profissão é muito importante, porque é uma pessoa que ela tem que ter a qualificação necessária para ser a portadora, a tradutora de tudo aquilo que o casal precisa. Ela vai guardar com ela a história desse casal, com ética, como eu falei, responsabilidade e tudo mais. Então, não dá para ser simplesmente uma pessoa que saiba falar bonito, que não tenha medo de microfone, que saiba falar em público. Não é só isso.
Não é história que a gente já ouviu muitas vezes, né? Ah, mas para falar 20 minutos, para falar meia hora você cobra. Não, não é isso. Para falar meia hora, meu Deus, chama o tio, chama o vizinho, né? Que é o teu amigo. Não é isso que a gente faz. Então, a gente tem um grande propósito que precisa ser reconhecido como uma profissão. E eu percebo muito claramente isso. Por isso que veio essa questão do curso, de trazer isso para o mercado. Porque a gente percebe claramente que a hora que você se profissionaliza, o casal entende, nesse primeiro contato, seja por vídeo, a gente antes da pandemia, a gente nem fazia a primeira reunião por vídeo, a gente fazia normalmente... Tudo era presencial. Presencial, né? Então, acho que o Mal foi meio pioneiro por até estar um pouco mais distante. Você começou com isso pouco antes, né? Mesmo antes da pandemia, eu já atendia 70%, 80% online. Por conta da distância de você não estar em São Paulo. Deslocamento. Mas a gente aqui em São Paulo, mesmo quando eu morei em São Bernardo, eu fazia presencial aqui em São Paulo, porque eu sempre gostei de sentir, né? E eu até agora, que a gente faz muita ainda reunião virtual, eu preciso sentir. Então, eu até falo, olha, se der para ser presencial, eu prefiro. Eu prefiro a reunião presencial. Me demanda mais tempo, mas eu acho que o casal, na hora que entende esse seu lado profissional, que você não é o, perdão da palavra, o segurador de microfone, não sei se pode falar assim, tá? Mas você não é essa pessoa que vai ficar assim, simplesmente fazendo um papel no casamento deles. Você é um profissional. E eu venho, inclusive, de uma geração onde, na época que eu me casei a primeira vez, a gente tinha uma coisa de falar assim, você vai casar? Você vai casar, Anderson? Que igreja você vai casar? Não existia outra autoridade. Você podia ser evangélico, você podia ser batista, você podia ser budista, você ia casar na igreja. Porque a igreja representava essa autoridade, a igreja representava essa... Segura um pouquinho, segura. Gente, será que é o meu? É, o meu não. O meu tá aqui. Meu Deus, perdão. É o profissional. Desculpa, gente. O que a gente faz? Não, segue. Segue em frente. Continua falando daqui a um minutinho. Gente, me perdoa. Eu juro. Não vai dar para perdoar. A gente vai mandar pro ar, pode deixar. A gente, peraí, que agora retoma que eu preciso falar mal da Nath. Não, tá em vocês. Me perdoa. Só continua. Aí faz um corte. Mas é isso. Então, assim, peraí, que agora até eu me Você falava que não é a pessoa que segura o microfone. Isso, né? Não é essa porque pessoa. Porque ela tem um dom de oratória. Aliás, eu acho que dom de oratória não existe. Você aprende a falar. Para mim, isso é claro. Eu concordo muito. Isso. Mas tem pessoas que têm predisposição, que gostam do microfone. Isso. Você falava sobre isso. Tem facilidade para um discurso. Exatamente. Enfim. Não é isso. Não é essa pessoa. A gente tem que ter em mente que... eu estava falando muito do padre, da igreja. Quer dizer, o padre ele tinha essa autoridade e a gente ia numa... Bom, até hoje, né? Você vai numa missa, ele fala e ele é o profissional daquela área. Ele está fazendo uma missa, um casamento, seja lá o que for. Ele é o profissional daquela área. E você entende e respeita aquele profissional. Dentro da nossa área, começou a ter esse lado do profissional que fala no casamento com os juízes de paz em diligência. Que eles iam para o casamento, né? E faziam a parte do civil ali. Então, faziam com o casal. Só que as palavras que eles diziam não ele era profissional do cartório, mas não para fazer uma celebração social. E aí, quando surgiu esse nosso mercado, né? Então, poxa, que legal. Então, você consegue fazer isso, inclusive até, eventualmente, com efeito civil ou não, mas, enfim. É uma outra pegada que os casais perceberam a necessidade de ter uma pessoa ali na frente. E essa pessoa tem que ter um preparo. Ela não pode ir para lá achando que vai acontecer tudo, que vai cair do céu. Ela tem que ter um preparo. Ela tem que ser reconhecida como um profissional que tem a capacidade de pegar nesse microfone, que seja por 15 minutos, que seja por 45, e vai saber entregar o recado da maneira que foi contratado, seguindo isso. Esse preparo que a Lídia bate, Maurício, tem a ver com o preparo psicológico?
o preparo pessoal da pessoa, né? Como que ela se comporta. Tem a ver com o preparo também educacional, gramática, português. E por que não dizer do preparo do microfone, de como se posicionar, de como entender sobre sua própria potência vocal, de comunicação. É por aí? Dá para resumir em se conhecer. Você tem que se conhecer. Autoconhecimento, tá? Outro dia me perguntaram qual é o primeiro passo para ser celebrante. Eu falei assim, vai se conhecer primeiro. É um dos módulos do nosso curso, inclusive. Exatamente. Vamos fazer um merchan. Vai se conhecer primeiro, tá? Porque... Até por questões bem práticas, por exemplo, você vai ter um dia de você chegar para fazer uma celebração e, de repente, você vai ter chutado seu cachorro em casa, brigado com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com o seu par. Vai ter tido uma morte. Vai ter tido uma perda, tá? Você vai deixar alguma coisa para trás, porque se você é um bom profissional, você é comprometido. São escolhas, entendeu? Há pouco tempo eu deixei meu filho com muita febre, fui para uma celebração. Exatamente. Voltei então, e fui pro hospital como você estará lá nesse lugar, tá? Entre 2020, no intervalo de um ano, eu me envolvi em 2 acidentes graves, que saí ileso dos 2. Mas um deles, inclusive, os 2 deram... Eu tive 2 perdas totais e um deles eu estava entre 2 casamentos. E aí eu cheguei para fazer o casamento escondido. E por que eu falo isso? Não é para mostrar serviço, tá? Mas eu cheguei escondido, mas a assessora viu. Falei assim, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Falei, olha... sofri um acidente, estava vindo para cá, né? Eu cheguei no casamento com um batedor na frente. O cara falou assim, olha, eu expliquei o que eu estava fazendo, o guarda, vou na tua frente, você vai me seguindo, você vai chegar. Ela viu e eu contei, olha, sofri um acidente. Eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu virei para ela e respondi de uma forma muito simples, assim, por que eu não estaria aqui? Não, porque você bateu o seu carro e foi grave. Eu falei, foi, mas eu estou bem. Depois eu sofri. Mas a entrega foi feita. Não tem nenhum mérito nisso. Tem o quê? Tem preparo. Emocional, técnico, ter noção da sua responsabilidade. Contratual. Eu poderia não estar lá por outras razões, mas eu podia estar lá. Então, acho que esse preparo que você tem que ter, ele não é de uma coisa só. Ele não é... assim, só fazer um curso não deveria te habilitar. Tá? Você passar por um processo de autoavaliação, de autocrítica, de saber, sentir que você realmente está pronto. Depois que você pega o microfone num evento ao vivo, não tem retorno. Se você fizer uma besteira ali, ela está feita. Já era. Não basta só achar que você pode. Não quero tirar o brilho de ninguém, tirar o sonho de ninguém, que não se trata disso. Todos nós começamos do zero, não sabíamos o que fazer e fizemos, tá? Não é para você deixar de arriscar, deixar de sonhar, nada disso. Mas a hora que você sentiu que isso é algo que você pode fazer, tenha plena convicção de que você pode. Porque você pode arruinar um momento incrível de uma pessoa. E um sonho se tornar um pesadelo. E vai virar um pesadelo. Tem celebrante que já foi processado. Muitos. Certo? Porque não entenderam. Falo, não entenderam. Estavam preparados? Eu acredito que sim. Mas se estivessem 100% preparados, não passariam por isso. Não é aqui uma crítica, sabe? Assim, hoje em dia tem muita coisa. Você pergunta do futuro... Eu vejo o futuro da celebração muito diverso, tá? A gente tem que parar. Eu me incluo nessa de achar que é certo deste ou daquele jeito. É diverso. Li uma notícia ontem. 32% ou 34% das pessoas da geração Z são ou se identificam como LGBTQIAPN+. O que você vai esperar de uma celebração de casamento? Que você vai ser sempre o mesmo? Se você acha que você vai ser sempre o mesmo, parabéns. Você vai atender sempre o mesmo tipo de cliente. E as relações também estão mudando. As relações estão mudando. O jeito de casar mudou nos últimos 20, 25 anos. Muito. Vai continuar mudando. Eu falei. Vai deixar de existir? Só em igreja, não vai. Né? Então, se você não estiver pronto, preparado e ter consciência de que você pode estar lá, o futuro vai ser cada vez mais difícil para você. Ô Gisele, a gente já falou isso nos outros episódios, mas acho que vale repetir. A novela Terra e Paixão mostrou, né, de pessoas mais tradicionais dizendo, olha, eu não consigo entender que não vai ter um líder religioso. E aí as pessoas tentaram explicar, e ainda acho que é o caminho que nós estamos fazendo. Olha, o discurso é um discurso mais leve, né, de um celebrante, né?
dizer umas palavrinhas bonitinhas. Provavelmente quem contou essa história na novela passou por isso, né? A pessoa levou o drama pessoal dela pra lá, algum redator, algum roteirista. Provavelmente. O que é uma realidade, né? Sim. Muitos casais ainda nos procuram porque alguém disse isso, porque alguém passou por isso. E ainda até pedem pra gente, olha, cuidado, a minha avó é muito católica. Cuidado, o meu tio é muito evangélico. E já aconteceu em algumas celebrações de você convidar, isso comigo já aconteceu, com outros colegas também já aconteceu, de você convidar um pastor ou alguém que é líder religioso e a pessoa falar no microfone, olha, tudo que você disse é maravilhoso, mas eu não concordo. Já aconteceu. Mas... E aí vem do trabalho de toda a conexão e investigação que a gente faz com o casal, a pesquisa. Não é simplesmente assinar o contrato, daqui a um ano a gente conversa, tchau. Né? Então, você vai seguir aquele casal, você vai estar em contato com eles, você vai acompanhar o que eles gostam, o que eles não gostam de fazer e, principalmente, respeitar o que eles querem. Então, não é porque eu sou católica que eu acho que vai ter que rezar um Pai Nosso. Né? Ou porque, sei lá, qualquer outro ritual que eu ache bonito ou que eu vi alguém fazendo, isso aqui ficou legal, vou copiar, vou fazer igual, vai dar certo. Não é assim que funciona. Então, vem tudo da conexão. E até o que a Lídia estava falando da questão dos rituais. Outro dia eu fiz um casamento que era de negros e eles pediram, Gisele, a gente quer o ritual da vassoura. Aí eu falei, ritual da vassoura? Vamos conversar? Antes de eu levar qualquer coisa para eles, vamos conversar? O que vocês viram sobre o ritual da vassoura? Como que vocês viram? Como que vocês querem? E aí eu fui pesquisar e a gente juntou as ideias e formulou. Né? Mas assim, eu poderia muito bem falar, não vou fazer isso porque eu nunca vi. Ou então ir lá e falar assim, vou fazer como que eu acho. E lá no dia, vai ficar legal. Então, tudo tem que fazer um sentido. Eu não vou colocar um ritual para encher linguiça, para dar mais tempo, para não falar só 15 minutos. Eu só consigo falar 15 minutos. Mas eu vou propor um ritual e aí chega lá na hora da 40, 45 minutos, legal. Né? Mas eu vou estar deixando alguém que está lá desconfortável, o próprio casal, principalmente. Né? Eu acho que deve ser muito desagradável você estar falando ou fazendo alguma coisa, você olhar na cara do casal e você ver o desgosto. Né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas ou eu já vi disperso, sei lá, o casal olhando a abelha passando ali, né? Nossa, que céu bonito, né? Então tem que ter essa conexão porque ela vai refletir no dia e todo mundo vai sentir e todo mundo vai estar junto com você ali, te acompanhando o seu raciocínio, o que você está fazendo. E eu falo, se não faz sentido, não faça o ritual, não precisa fazer. Exato. Né? Não é isso que vai dar mais luz, que vai dar mais emoção. Eu não quero que as pessoas chorem. Uma vez eu vi um vídeo de um celebrante, eu nem me lembro quem é, mas faz muito tempo, logo que eu comecei, e ele falava com uma voz assim meio lombardiana para a noiva. Pode chorar, noiva. Agora é o seu momento. Solte a sua emoção. E a noiva chorava, sabe? Poxa, não é isso. Tendência e prioridade. O mercado de casamentos vive muito essa coisa de tendência. Né? Sim. Tendência aqui, tendência... Inclusive, há pouco tempo nós discutimos muito sobre a tendência dos amigos celebrarem, né? Porque blogs famosos, assessoras famosas começaram a dizer, olha, a tendência é chamar os amigos para celebrar. E aí tem essas discussões. Sempre tem a questão foi. da prioridade. Sempre foi. Uma amiga me chamou para celebrar Pois um dia. a gente começou meio que assim, né? Assim, E aí tem a questão da prioridade, né? Eu acho, quando se fala dessa questão da prioridade, o celebrante profissional se destaca. Com certeza, com certeza. Porque assim, a gente tem uma linha tênue muito... É um pouco perigoso quando fala... Tudo bem que começamos assim com todos nós, acredito, fazendo de um amigo, mas quando a gente entende a responsabilidade dentro disso, você traz as prioridades de cada casal, você fala, opa... Pude ter colocado em risco o próprio casamento do meu amigo. Pude ter falado algo que não deveria, né? Tem que tomar um cuidado bem grande. E é muito interessante, quando o Maurício traz essa questão de futuro, dessa perspectiva, é muito, muito legal você trazer isso, dessa diversidade que nós vivemos, porque isso tá muito no âmbito de eu, Natália, como celebrante, ter que me reciclar, mas sem perder também a minha identidade, né? É possível trazer amigos? Por exemplo, já aconteceu de casais falarem, Nath, eu quero uma amiga que fale e um amigo. Só que aí, peraí, é o meu trabalho que está aqui em risco.
Porque quando as pessoas lembrarem da celebração, vão lembrar da celebrante. Então, eu preciso alinhar com essas pessoas o que vai ser falado, primeiro, para não ficar repetitivo. Eu vou contar a história e vai a amiga e conta a mesma coisa. Segundo, para não ser extenso demais e ficar uma coisa maçante. Tem que ser uma coisa agradável tanto para o casal quanto para os convidados. Então, eu acho que até nisso... Quando a gente fala, novamente a gente fala sobre a qualificação, sobre o preparo, né? Até nisso, quando a gente entende da importância de um celebrante, a gente hoje, mesmo sendo aquele amigo há anos atrás, eu comecei no começo, provavelmente eu sou mais jovem daqui da mesa, né? Se Gisele começou em 2017. Final de 2017. Comecei em 2018, eu me considero um bebê muito honrado de estar aqui com vocês. E é um eterno aprendizado, porque quando a gente acha que sabe tudo, e aí é o ego que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Quando a gente fala da questão do microfone, vem a vida e mostra tudo diferente que você, na verdade, não sabe nada. Eu tenho que ter humildade, Anderson, para sempre aprender, para entender que a vida é cíclica nessas mudanças de uma geração nova, de coisas novas que pedem, de entender. Quando eu fiz um curso de rituais, naquele momento, eu falei, cara, isso aqui tá um pouco diferente do que eu sou. De tentar fazer igual a Gi fez. Espera aí, o que é a tua cara? É isso aqui? Então, vamos ressignificar esse aqui, né? Refazer. E tomar essa linha de ser amigo. Hoje, eu, Natália, me vendo a amiga que fez a celebração da minha amiga muitos anos atrás, viu o quanto que foi perigoso. Que eu poderia, sim, ter falado alguma coisa que até os pais dela não gostariam, sabendo de toda a história. Um exemplo, né? Não que seja. Sim. Então, eu acho que é isso. É se reciclar, é estar de olho no mercado, é estar de olho numa geração que é diferente, sim, que se posiciona, que milita, que sabe da força do amor em todas as esferas, que não querem mais uma celebração tão... A maioria não querem muito a questão da religiosidade, mas eu sempre trago para os meus noivos, como que é a família de vocês? Ai, Nath, eu não sigo nada, mas minha mãe, poxa... Vamos ter uma bênção no final, porque é importante para ela? A bênção não precisa ter teor religioso. E eu sempre deixo muito claro para os convidados que ali não está interligado a dogma. Inclusive eu, Nath, gosto muito de, no final da prece que eu faço, usar amém para quem é de amém, axé para quem é de axé, porque nós vivemos num mundo inclusivo, né? Então, assim... É ficar de olho, eu vou abrindo várias abas, Anderson, eu vou fechando. Mas é ficar de olho no mercado, é ter humildade para a gente aprender cada vez mais, mesmo estando há anos no mercado, tendo humildade para reconhecer que eu sou um bebê aqui e vocês são todos vocês são inspirações. É ter humildade para entender que esse casal também é importante, sei lá, trazer alguma coisa da fé deles, esse não quer nada, que é uma coisa super ecumênica, enfim. E se reciclar... E mostrar para quem esses blogs, é claro que eu acho que é muito marketing, né? Quando quer chamar atenção de falar. E eles têm que tomar muito cuidado também, né? Quando falam, um amigo seu pode fazer a celebração. Gente, não. Se começamos assim, pode ser que tenha, mas assim, não é tão assim, qualquer amigo e vem e faz, né? Eu acho que tem que ter um preparo até desse amigo, do que vai ser falado. Você sabe que é interessante o que você está falando, Nath. E eu me lembro que eu fiz na pandemia, a gente acabou fazendo muito editorial, né? Porque era o que tinha para fazer. Só tinha editorial para fazer. Só tinha editorial. Mas a pergunta do editorial qual era? Se era um casal de verdade. Ah, sim. Sempre. Não. Mas o que eu ia falar era com relação à história do amigo, que é muito interessante. Eu fiz um editorial para um casal de meninos lá na fazenda em Baúva. E eles fizeram esse editorial porque a fazenda queria levantar, a noiva ansiosa estava lá, enfim. E aí me convidaram para fazer o editorial. Falei, claro, faço com o maior prazer. Mas, como sempre, era um casal que eles iam... A gente fez o editorial em fevereiro e o casamento deles seria em dezembro. Foi em dezembro. E... Quando a gente fez o editorial, eu falei, é um casal real? Ok, vou fazer. Então, eu peguei a história deles, fizemos o editorial. E claro que o editorial sai umas partezinhas, também tem edição. Mas, naquele dia, os meninos, a gente terminou a cerimônia e tal. Os meninos falaram assim, então... Eu fui falar com eles, eu falei, quem vai celebrar vocês em dezembro? Pois é um amigo nosso... Assim. Já desistindo da ideia.
É que eu não te naquela conhecia ainda, então é um semana, amigo eles nosso. me ligaram para dizer, não, a gente quer você no nosso casamento. E eu fiz o editorial e fiz o casamento deles, Que legal. né, em dezembro, porque eles entenderam, vendo, né, assim, que tinha um amigo e que tinha uma pessoa que era um profissional, e aí eles falaram, não, a gente quer você, e a gente é amigo até hoje. E nessas novas tendências, eu só quero dar um spoiler Sim, fica à do vontade. meu casamento, de um trisal Uau. para agosto. Que é um trisal de 3 meninos. Uau. Né? Que legal. E assim, eu estou super feliz também quando te recebi esse convite da assessoria. Primeiro me ligou perguntando se eu faria. Você faria um casamento de um trisal? Eu falei, faria com certeza. E sinto muito que o nosso país ainda não reconheça isso de forma legalizada, né? Mas sim, vamos fazer a cerimônia social deles, sim. E estamos aí em pleno Nos preparativos. entendendo como vamos fazer, porque toda a equipe, e isso está sendo interessante, é isso, não para, não reciclar. acaba, não é uma coisa que, não, só pode ser desta forma. A gente está A falando de um imaginação é trisal. o limite, né? Quebrar padrões. Não, e estamos quebrando porque assim, então o fotógrafo tem que entender em que posicionamentos que ele vai ficar, o pessoal de vídeo. Eu estou refazendo essa cerimônia porque eu vou ter um triângulo aqui na minha frente. Quem vai passar a aliança para quem vai fazer votos, como que vai ser feito, como Isso que é um vai ser o desafio beijo, como também. vai Agora ser... você pode beijar quem? Então, Meu São Deus. você desafios, entendeu? né? Você tá entendeu? bem. Então, assim, tudo isso está sendo uma primeira vez para mim também. E você se permitiu, e isso é muito bacana, é onde eu falo, né, Anderson, desse preparo contínuo. Há quanto tempo você está no mercado? Isso é uma novidade, mas você se permitiu Claro. entender melhor essa reciclagem que eu falo, E que é achei tão interessante, necessária. por isso que eu acho interessante. Até quando a assessora me ligou e falou, você faria? Eu falei, mas é claro que eu faria. Então, isso é muito legal também, né? Então, a gente fazer as coisas da maneira que elas se apresentam, é se reciclar o tempo todo. Maurício tocou num ponto muito legal que é o se conhecer. Isso deveria ser uma bandeira de todo celebrante. Verdade. Já falei aqui no próprio podcast em outras oportunidades que para mim ser celebrante foi tomar um remédio muito poderoso para minha própria vida. Sim. Curou muita coisa. Muita coisa. A gente aprende tanto, né? Nossa. Eu sou mestre de cerimônias desde os 18 anos de idade. A primeira celebração de casamento na Nem minha faz vida... tanto tempo assim, vai. Não, mas aconteceu na minha vida em 2007, aqui em São Paulo, minha primeira celebração. E para mim eu fui como mestre de cerimônias, voz lombardiana, como disse a nossa querida. Será que E era de dele o verdade, casamento? e de verdade aquelas primeiras experiências não foram boas, foram apenas contratos. O Anderson sempre foi um bom Mas era comunicador. tendência. Tudo bem, Era mas a tendência. perceba que eu poderia ter continuado da mesma forma. Isso. Em um determinado momento da minha vida, eu parei para pensar e falei assim, caramba, eu preciso me conhecer, eu não sei quem eu sou. Que legal. Doeu pra caramba, Sempre. mas depois Evoluir que eu me encontrei, dói, mas é lindo. depois quando você se encontra, É o processo. o próprio lógico. processo profissional mudou. E eu E para entendi. você identificar o que você não tem habilidade. Eu não sei fazer isso, opa, vou procurar um curso. Eu não sei fazer isso, né? Então você olhar para dentro e ver o que você precisa melhorar. O que tá faltando? Tá faltando repertório? Eu vou ler mais. Tá faltando outra coisa? Vou conversar com a Lídia, vou conversar com a Nath, com a Jamila, com o Anderson. Vou buscar, quem Exatamente. sabe, me É dizer onde isso. que eu vou encontrar E agora isso. com o Maurício você vai conversar. Sim, Não também. deixa de conversar com o Maurício. Excluir ele. E diante desse raciocínio, para a gente continuar falando dessas tendências e das mudanças da sociedade e das relações, em 2019, que foi que eu realmente mudei a minha concepção profissional, eu estava pedindo desde aquela época que me viesse casais homoafetivos, porque eu queria essa experiência. Fiquei jogando essa energia. E esse ano eu tenho 3. Que Ainda não fiz, mas eu tenho legal. 3. Eu estou me preparando muito para esse momento. Que legal. Porque, de fato, houve um processo de o Anderson se compreender, de se entender. E eliminar isso. Então, quando eu faço essa relação aqui para a gente fechar esse episódio, é falar exatamente sobre a nossa atividade. Da mesma forma que o Anderson teve que se perceber como pessoa, se perceber como profissional, a nossa classe precisa se perceber exatamente assim. O nosso mercado ele é amplo e a imaginação vai longe. É o que o Maurício está trazendo do futuro. Que futuro? Como é que a gente enxerga esse futuro? Como é que vai ser esse futuro? Tem frases padrões que precisam ser ditas do beijo,
de sair ou não sair, existe isso. É sobre essa linha de raciocínio profissional dos direitos e dos deveres para a nossa atividade de percepção única. Eu não sou igual a Nath não é igual ao Maurício e assim sucessivamente. Sim. Mas essa linha dos direitos e dos deveres é uma obrigação nossa para com esse futuro. Perfeito. Falei alguma bobagem? Não, completa. Tá. Eu só quero fazer um adendo aqui sobre essa questão quando você fala dos casamentos homoafetivos, porque eu amo, né? Hoje eu atendo 30%, 40% dos meus contratos. O seu telefone tem a bandeira, inclusive. Sim, eu sou um viado, né? Ela chama as amigas de viado. Eu chamo. Quem me vê ali toda séria celebrando, nem imagina a moleca que há em mim. Por favor, não é pejorativo isso, é carinho. Super. Carinho. Ô Anderson, e assim, não é diferente a maneira que você se conecta, a maneira que você vai contar escrever a história. Na verdade, não muda muita coisa, mas a gente tem que tomar um cuidado, nós celebrantes nessa geração, sobre letramento. O que pode e o que não pode ser dito. E isso, novamente, entra na questão da qualificação. Aí tem regra. Aí tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Exatamente. É sobre isso que eu sempre discuto. Concordo. Exatamente. Não muda. Para mim, o que muda é a energia. Energicamente, eu sinto que, como é uma luta maior para eles estarem ali, a emoção... Isso é uma conquista. E eles isso é uma sempre querem conquista. colocar maior. isso no texto, né, Gisele? Eu faço questão que você fale sobre isso aqui. Eu não uso muito aquela frase do amor vence. Sim. Muito raramente. Mas eu pego, de fato, a essência de cada casal, né? E literalmente, assim. E falo, tá bom, vocês querem militar? Não, Nath, a gente só quer celebrar nosso amor. Não precisa. Tudo certo também. Porque ali o ato em si já diz muito. Já diz muito. Mas exatamente. isso. A gente só tem que tomar cuidado com o letramento. Vamos fechar esse episódio. No último episódio a gente vai falar mais disso. Senão eu acho que nós fico temos... aqui até amanhã. A gente tem liberdade. Estamos encerrando esse episódio. Não deixa de colocar aí o joinha no YouTube para receber as notificações, o coraçãozinho no Spotify e siga a gente também no Deezer. É fácil. Anderson, Amaury Silva, vem junto e segue essa galera também. A gente volta na próxima semana. Com a mesma roupa.